Esse é o meu pastor, amém? Nosso pastor, né? É aquele que confiou esse ministério a nós, que nós temos aprendido com ele. Um homem de extrema sabedoria, um homem que ama a Deus, que ama a obra de Deus, que vive, não os impostores que tem por aí, né? Os lobos, mas é verdadeiramente um pastor. Eu tenho orgulho de ter o senhor aqui, pastor. Sinta-se em casa e que Deus use o senhor para falar aos nossos corações, amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Com alegria em meu coração, estou aqui nesta noite, juntamente com a Igreja do Senhor, aqui na cidade de Novo Hamburgo, no meu estado. É claro que temos trabalho também aqui nos nossos irmãos Catarina. Estive visitando todas as nossas igrejas no estado de Santa Catarina. E agora, dando uma passadinha aqui por Novo Hamburgo, a saudade grande, né? E então, tem horas que tem coisas que a gente resolve num instante, e tem outras coisas que a gente tem que conviver com elas. Então, a saudade, a gente não deve dela ficar muito tempo, conviver muito tempo com ela, tem que dar um jeito de dispensar ela. E a única coisa é nos visitarmos. Assim também não esqueçam que em Santana do Livramento, aonde eu resido, também tem algumas ovelhinhas do Senhor ali, que se os irmãos quiserem nos visitar, é só, estou chegando. E queremos receber com alegria nos nossos corações. Lá em Santana do Livramento, nós não tomamos chimarrão, porque nós trabalhamos. Eu chego em alguns lugares por aí, às vezes lá nos Catarinas, e eles me perguntam assim, vamos tomar um chimarrão, pastor? Eu digo, não, eu trabalho. Eles dizem assim, mas não está me chamando de vagabundo? Não, capaz. Então, não é nada disso aí. Então, Santana do Livramento não tem chimarrão, mas tem coração alegre, e ali a igreja onde nos congregamos para cultuarmos o Senhor. Agora mesmo nós estamos com uma campanha de oração e vamos seguir até a convenção que será aqui na igreja, a convenção geral. Uma campanha de oração, encerra o culto aí 9h30, quase, vamos dizer, quase às 22 horas, e a gente ora das 22 às 0h. Em favor da convenção, em favor de todas as igrejas, de todos os irmãos pastores, estamos levando na presença gloriosa do nosso Senhor. Então, há muito jeito de tocar rebanho. Tem muita gente que leva o rebanho pela frente. Agora, o rebanho do Senhor, nós que somos a igreja de Jesus, não é para levar, nós não somos tropeiros, nós somos pastores. E o apóstolo Pedro nos ensinou que é para irmos na frente do rebanho. E esse ir na frente é com o exemplo de vida, é viver a palavra gloriosa de nosso Senhor para poder transmitir ao povo e que vocês tenham esta confiança. Vocês me verem hoje aqui, daqui a 10 anos, eu passo por aqui com o rosto limpo. Amém, meus irmãos? Isso aí tem um valor extraordinário, porque hoje nós estamos vivendo no mundo uma crise financeira, política também. Mas a maior crise que nós enfrentamos hoje é uma crise de caráter. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, viu? Nós não somos melhor de que o outro fulano que está lá do outro lado da parede. Mas Deus fez uma obra em nós, e esta obra que Deus fez, Ele não deixou lugar para o que não é dele. Deus habita nos nossos corações e preenche todos os espaços, ou Ele não é nada ainda. Então, louvado seja o Senhor, graças a Deus por todos vocês, que a paz do Senhor esteja nos vossos corações, e nesta noite nós vamos examinar a palavra de nosso Senhor. Os irmãos, vocês querem sentar, querem acompanhar um texto na Bíblia comigo? Eu vou ler um texto. Os irmãos músicos, vamos cantar um louvor? Vamos cantar um? Vamos ler a palavra e vamos cantar um louvor. Que hora encerra o culto? Maravilha. Deu uma vigília. Eu vou ler um texto
no Antigo Testamento, e depois vou pedir para o irmão Mateus ler um outro texto para colocar paralelo, que fala de coisas semelhantes. Abra uma Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia. Esse livro de Gênesis, essa palavra traduzida quer dizer começo, criação de Deus, o começo de todas as coisas. Gênesis é isso aí, é o começo. Capítulo 12, versículos primeiros. Capítulo 12, versículos primeiros. Aliás, capítulo 22, versículos primeiros. Gênesis 22, versículos primeiros. Aleluia. Toda a glória ao nosso Senhor. Amém. Esperar que os irmãos localizem o texto e vamos fazer a leitura. Assim está escrito. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, e seu filho, e rachou lenha, e colocou para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia determinado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ainda longe. E então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6. Tomou, pois, Abraão a lenha e o holocausto, e o colocou sobre Isaque, que era o seu filho, e, porém, ele levava na mão fogo, o cutelo, e assim caminharam ambos juntos. Amém. Vou pedir para o pastor ler para nós, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o 21. E diz: Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. Vamos cantar um louvor? Parece que é a primeira vez que nos encontramos, nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Amém. Amém. Sol meia. Sol. Quando eu chego nas igrejas, eu me submeto ao pastor da igreja local, porque é ele que conhece os irmãos da localidade, da igreja local. Uma das grandes bênçãos da igreja local é que ela não é local.
Amém. Então, graças a Deus, então aqui estou submisso, pastor Aline, pastor Mateus, e eu não quero passar do horário, quero me manter dentro do horário. A ordem faz parte da nossa caminhada cristã. Então, os irmãos fiquem tranquilos, Deus vai colocar uma palavra no nosso coração. Eu ouvi o irmão que falou que nesta noite será uma noite de decisão. Toda pessoa precisa tomar uma decisão. Quem já tomou uma decisão por Jesus, você agora tem que ser perseverante. Quem não tomou tem que tomar hoje. Você não pode ficar mais uma noite sem Cristo. É muito perigoso. Agora quem tem Jesus está seguro. Amém? Vamos cantar juntos. Aleluia. Graças, Senhor. Eu só quero que os irmãos cantem comigo o coro deste louvor. O coro diz assim, ó: vem Jesus, ó meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que no mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Dá para cantar junto? Amém. Vamos ver. Quem é que aprendeu um pouquinho? Levanta a mão. Levanta aí e canta sozinho. Na Suíça tem muitas montanhas, né? E tem aquele pessoal que são equilibristas. Eles põem de uma montanha a outra, eles põem uma maromba assim, ó, e aqueles equilibristas ali em cima. E um passou para lá e foi aplaudido por todo mundo. Quem é que acredita que eu posso passar de volta? Passa, você é o cara. Ele passou de volta. Diz: quem acredita que eu posso passar lá para o outro lado agora e passar com um carro de mão? Você vai, você consegue. Então você entra dentro do carro de mão. Não, aí não deu. Vamos cantar juntos. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. O seu santo evangelho vou anunciando, sua vinda gloriosa estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa as nuvens e o mar, mas a sua palavra nunca há de passar. Agora, vem Jesus, ó meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que no mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Vem a luta, a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita, a canoa virá, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. Aleluia. De novo. Vem Jesus, ó meu mestre querido,
Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que no mundo não tem, e ali viveremos para sempre, amém. E ali viveremos para sempre, amém. E ali viveremos para sempre, amém. Aleluia! Bendito seja o Senhor, o seu santo nome. Então essa é a nossa gloriosa, a nossa viva esperança. Jesus Cristo voltará para levar o seu povo. Que maravilha! Louvado seja nosso Senhor. Não vou cantar mais porque os irmãos tiveram aqui um louvor. Que bom! Parabéns! Que bom, que bom. Baterista por excelência aqui, ó. Violonista, que maravilha. Bendito seja o Senhor. Deus nos abençoe e nos dá tudo. Os irmãos sabem que as ricas provisões para as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor, o seu santo nome. Eu não nasci pastor. Perguntaram para um grande sábio: é verdade que na sua cidade nascem pessoas grandes? Ele disse: não, nascem todos pequenos, depois é que ficam grandes. Então, eu, como qualquer outra pessoa, eu era um adolescente que estava me envolvendo com crime. Droga não, bebida também não, mas me envolvendo com crime. Viu, o meu irmão tocava, tinha uma banda, tocava nos bailes, e eu já tocando junto com ele, me envolvendo, e Jesus fez assim, ó. No primeiro culto que eu assisti, eu passei na frente e recebi Jesus como meu Salvador. Arrumei 2 inimigos na mesma noite. Um foi Satanás e o outro foi meu irmão. O meu irmão, como eu não quis tocar mais com ele, se tornou meu inimigo dentro de casa. E a minha mãe diz assim: se vocês vão continuar era eu e o outro meu irmão menor. Se vocês vão continuar de mal com o irmão de vocês, porque era o patriarca da casa, era o irmão primogênito, era o patriarca da casa. Se vocês vão continuar assim com o irmão de vocês, é melhor que vocês saiam daqui. Nós saímos, porque nós tínhamos aceitado Jesus. Nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, eu digo uma coisa para você, que o único combate que vale a pena é o combate da fé. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. Depois de 50 anos, ainda estou pregando o Evangelho e vou pregar mais 50 se Jesus não vier. Amém! Tem gente que... Aí na sociedade, aí fora, uma pessoa completa 65 anos, está no corredor da morte. Lá nos esquimoses, uma pessoa completa 65 anos, eles largam no meio do gelo para morrer lá no gelo ou ser comido pelas feras. Agora tem outras culturas que quando a pessoa está dos 60 para cima, olha aqui, ó, ele é chefe. Ele é uma pessoa que não é tratada com esses preconceitos que tem as pessoas. Vejam lá entre os japoneses como é que é. Então, mas eu dou graças a Deus, ó, só quem pode me fazer parar de pregar o Evangelho é Jesus. Jesus me abrir a porta para me subir, porque empurrar para lá eu não vou, se empurra para o outro lado também não vou, e para trás muito menos. Então, o assunto é avançar, e isto é um compromisso que nós temos com Deus. Pastor, qual é o seu primeiro compromisso com Deus? Eu pensei que era com a obra de Deus. Não, é com o Senhor da obra, depois a obra. Amém? Louvado seja o Senhor, seu santo nome. Então eu já ouvi, dou graças a Deus por tudo que eu já ouvi irmãos cantores. Quer ver uma coisa? Faz o solo aí. Tem um irmão que canta assim, ó. Sol. Vocês vão cantar comigo. Meu Deus é bom para mim, comigo vai.
importa e brilhe o sol, se a chuva cai, meu Deus é bom para mim, só Ele é assim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim, 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 meu Deus é bom para mim. Aleluia. Amém. Que maravilha. Então aqui em Novo Hamburgo os irmãos cantam de uma maneira, logo ali adiante cantam de outra, logo adiante. Mas olha que maravilha, que tudo sobe em direção ao trono da divina graça. Vai na presença gloriosa de nosso Deus. Seja louvado o seu nome para sempre. Vamos à palavra gloriosa do nosso Senhor, porque o irmão Mateus disse que o culto hoje vai até meia-noite. Amém. Vamos à Bíblia. Pode descer. O caminho mais curto para o céu é a obediência. Amém, que maravilha. Graças ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nesta noite Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu vou me atrever a falar sobre coração. Mas aqui na minha frente tem um cardiologista. Mas eu não vou falar de coração humano. Eu quero falar do coração paternal de Deus. Os outros corações eu deixo para ele. Coração paternal de Deus. Todos os irmãos sabem que Deus sempre quis uma família aqui na terra. Quem não sabe, ficará sabendo. Uma família de Deus na terra. Deus tinha um único filho, seu filho unigênito, Jesus. Quando Deus criou o Adão, aí ele já não era mais o unigênito, ele passou a ser o primogênito. Porque a Bíblia diz que Adão, filho de Deus. Então, na terra existem duas instituições divinas, a família e a igreja. São instituídas por Deus. Mas a família que Deus queria na terra não é como nós estamos vendo hoje. Deus queria aqui na terra uma família de santos. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, que o ser humano se corrompeu. Deus colocou, aliás, Deus criou todas as árvores no jardim, um lugar chamado Éden. E ali colocou um jardim e o homem ali dentro de duas. Olha que eu ouço falar por aí de uma só. Tem gente que eu ouço por aí, que Deus colocou uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus colocou uma outra, que era a árvore da vida. Isso está escrito no 2, 8 e 9 de Gênesis. Querem ver como é duas? A irmã Aline vai ler para nós. Querem ver como é duas?
Eram duas árvores. Então, agora Deus disse para o ser humano, para o homem, ainda santo, família de Deus, porque a família sempre existiu no coração de Deus, sempre, sempre, desde antes da fundação do mundo. E Deus disse para o Adão, para a Eva, o Adão, Deus falava com o Adão, com a Eva não. A Eva tinha que ouvir o seu marido. As mulheres têm que ouvirem o marido, porque ele é a cabeça constituída por Deus. Amém? Amém? E tenham cuidado com isso. Mas Deus disse, da árvore do conhecimento e do bem e do mal, não é para comer. Vocês podem comer de tudo isso que eu dei para vocês. Deus dá sempre com abundância. Mas dessa aí, não é para comer. E a outra árvore significativa aí, era a árvore da vida. Então, o que estava na árvore da vida? Na árvore da vida estava Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o autor da vida. E na árvore do conhecimento do bem e do mal, estava ali uma serpente, cheia de astúcia, de maldade, como continua até os nossos dias. A serpente lá do Éden existe hoje. O homem fez exatamente o que Deus disse que não era para fazer. Então, o que aconteceu? O propósito de Deus de família aqui na face da terra, uma família santa, sem pecado, ali foi arruinado. Não terminou, irmãos. Porque por mais que Satanás se exalte, por mais que o inimigo lute contra a igreja, contra os santos do Senhor, ele nunca terá vitória. Nunca! Porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus e não há outro, só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o santo e glorioso nome de nosso Senhor. Então, olha aqui, Deus, o seu propósito foi arruinado, mas não terminou o propósito de Deus. O homem caiu no pecado, Deus puniu por causa dos seus pecados, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é tão santo que Ele não pode ver o pecado. Aí o homem passou por todas essas coisas e vem passando. Aí saiu da dispensação da inocência, veio da consciência, do governo humano e a dos patriarcal. Aí chegou no tempo de Abraão, chegou no tempo de Noé, no tempo de Noé, já está para cá do dilúvio, no tempo de Abraão, no tempo que o Abraão era casado com a Sara. E eles não tinham filhos. E o propósito de Deus continuava. E as pessoas vivendo. Escutem bem. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim, a alma que pecar, essa morrerá. Morte espiritual. Então, está falado. Deus falou, está falado. Então, o homem continuou, viu, mas o propósito de Deus continuou. O propósito de uma família santa na terra continuou. Agora Deus chama um homem, Deus chama Abraão, nesse texto que nós fizemos leitura aqui, no capítulo 12 do Gênesis, o começo, Deus chamou Abraão e disse, Abraão, vem. Deus chamou Moisés, o Moisés disse, não, meu irmão que sabe falar, é ele que é eloquente. Pensa que Deus está preocupado com a eloquência de alguém? Deus está preocupado com o seu coração, e Deus que enxerga lá dentro, Ele vê se você é a pessoa que Ele quer, ou se você não serve para o que Ele quer. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, lá do Iraque, Irã, ali, aquelas terras ali. Diz assim, Abraão, vem.
E o Abraão, em obediência ao Senhor, saiu, deixou a sua fazenda. Irmãos, a vida cristã, muitas vezes, olha aqui, ó, nós temos que renunciar coisas que nós somos apegados com ela. Mas escute uma coisa. O Abraão obedeceu a palavra, ele saiu com Deus, deixou a sua fazenda, foi morar em tendas, ele está agora num lugar abençoado por Deus, mas Abraão não tinha, e Sara não tinham filhos. Aí Deus faz uma promessa para o Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus continuava: em ti serão benditas todas as famílias da terra, se uma condição, uma conjunção condicional. Olha aqui, ó, se tu uma bênção. Se alguém sobe nesse púlpito aqui e não tem a bênção de Deus, não tem uma vida de intimidade com Deus, agora o que ele terá para que outros sejam abençoados através dele? É nisso aí, irmãos amados, que hoje nós estamos vivendo em um mundo religioso contaminado, e que Deus nos chamou. Olha aqui, este chamamento de Deus e conversão a Cristo se chama separação. Separação de quê? Separação do mundo, separação do pecado, separação de todo esse mundo organizado por Satanás, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos do Senhor. Bendito seja, Senhor, o seu santo nome. Então seja louvado o nome do Senhor. E Abraão obedeceu a Deus. Abraão com 75 anos, a Sara com 65 anos. E a promessa de Deus demorou 25 anos. De 25 anos, mais 75, quantos são? Quem é que é bom de matemática, hein? 100 anos. E a Sara, que tinha 65, com mais 25, quantos são? Não tinha mais condições de ter filhos. Mas o nosso Deus pode. Foi isso que nossos irmãos lá que foram lançados na fornalha de Nabucodonosor, e disse: o nosso Deus pode. Depois de 25 anos, Deus fala novamente a Abraão. Olha aqui, isso aí, irmãos, se chama perseverança. Abraão ouviu a palavra de Deus, ele recebeu e disse: o meu Deus falou. Deus fala agora e diz assim: a tua mulher, a Sara, terá um filho. E a Sara, com 90 anos, ia ter filhos? A Sara, E o anjo disse para ela: por que tu riste? Não, eu não ri. Tu riu sim. Passou o tempo determinado, Deus deu o filho a Abraão, que se chamou Isaque. E Isaque traduzido é riso. Agora ficou feliz, o Abraão feliz. Vocês já pensaram, o Abraão com 100 anos, a esposa dele com 90 ganhou um filho. Era o nenê milagre, prodígio. Tudo era maravilha, tudo era sorriso dentro daquela casa. E olha aqui, ó. E quando o Isaque completou 20 anos, a leitura que nós fizemos, o Isaque completou 20 anos, Deus disse: Abraão, irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é Deus que fala. O nosso Deus não precisa de um caminhão de bombeiros para andar carregando pelas ruas de Novo Hamburgo. O nosso Deus é Deus vivo. É Ele que nos leva, não somos nós que levamos Ele. Louvado seja, Senhor, o seu santo nome. Lá na minha cidade acontece assim: quando você precisa do corpo de bombeiros, tem que ligar 3 vezes para confirmar a chamada, para eles irem atender. Quando vão
Agora, quando é para qualquer uma outra coisa, para essa idolatria, essa bruxaria, essa feitiçaria que existe aí fora, o carro do bombeiro tem diesel, tem gasolina e pode andar carregando uma bruxa aí. Eu vou dizer uma coisa para você: o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de muletas, Ele não precisa de pé de coelho, viu? Porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas. E louvado seja, Senhor, seu santo nome. Então, graças ao nosso Senhor. Nasceu o Isaac, que maravilha. Com 20 anos, o Isaac com 20 anos, e agora Deus fala de novo com Abraão e diz: Abraão, aqui irmãos, o Abraão conhecia a voz de Deus. E Deus diz: Abraão, me dá o teu filho. Eu quero que tu me dê o teu filho. A primeira palavra, a primeira vez que aparece amor na Bíblia, Abraão que tinha um filho amado, teu filho a quem tu amas. E diz que Abraão, olha aqui, ó, como antes em obediência, sim, Senhor. Vai na terra de Moriá, não era o monte Moriá, na terra de Moriá, em um dos montes que eu te mostrarei, e ali oferecerás o teu filho em sacrifício. E aí nós ficamos pensando, porque aí tem uma palavra profética de Deus, deste propósito de Deus, um protótipo de Cristo Jesus, a vida de Isaac. Para que Deus estava pedindo, se Deus deu para ele? A gente não questiona com Deus. O Senhor falou, vamos obedecer. Me dá o teu filho. E diz que Abraão, sem pensar, ele levanta no outro dia cedo. Tem jeito que lá em Santana, só em Santana do Livramento acontece isso. Aqui em Novo Hamburgo não. Pastor, eu levanto às 6 para meio-dia. Porque às 7 horas, quando vamos orar na igreja, são muitos que vêm. Mas levanta às 6 para meio-dia. O Abraão, homem de Deus, levantou cedo, chamou os seus rapazes, arrumaram o que ele precisaria para um altar de sacrifício ao Senhor, viu? E sobe e vai para aquele lugar em obediência ao Senhor. Ele e o seu filho, os irmãos viram que diz a palavra assim, e eles caminhavam juntos. A obediência do pai e a obediência do filho. Quando chegam naquele lugar, os irmãos sabem a história. E eu paro aqui para vocês. Vocês sabem que quando chegou lá, o Abraão aprontou tudo, pegou o filho, colocou em cima do altar, e quando ele levanta a faca para matar o filho, Deus falou com Abraão de novo, e disse: Abraão, não faças tal sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu amas. Então, a Deus mais do que teu filho. Amém. Amém. Aí fechou. E o Abraão vira-se nessa hora, porque o rapaz lá embaixo tinha quebrado o silêncio. Ele diz: pai, está tudo aqui para... Mas e o cordeiro para o sacrifício, onde está? E ele diz: o Senhor proverá, meu filho. Sabe o que eu estou falando para você? O coração paternal de Deus. Penso que o coração de Abraão naquela hora não vinha pesado. Seu coração se dilatou, naquela hora sentindo dor, mas o filho ia junto com ele. O Isaac era um rapaz com 20 anos, ele era um rapaz forte. Quando ele viu que o sacrifício era ele mesmo, ele poderia ter se rebelado contra o seu pai. Era muita diferença de 100 anos para 20 anos. Mas ele, por obediência, ele ficou junto com seu pai. Foi colocado em cima do altar. Só que quando ele vai sacrificar, Deus fala de novo. Quando Deus fala, milagres acontecem.
Aleluia, louvado seja o Senhor, seu santo nome. E Deus diz: Abraão, não faças tal sobre o rapaz. E o Abraão virou-se, e atrás de Abraão tinha um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E substituiu o seu filho. Deus lhe entregou o filho de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você, e vou chegar no texto que o pastor fez leitura. Olha aqui, ó. O nosso Deus não é somente Deus criador, Ele é Deus que redime. O que é redimir, pastor? É comprar de novo. Comprar de novo aquilo que já foi seu. Aí terminou a história de Abraão. Mas o pastor fez leitura ali, ó, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 19 a 21. Deixa ele repetir o versículo de número 19. Querem ver uma coisa? O que diz a palavra de nosso Senhor? Ele diz: olha aí, ó. Deus, olha aqui, ó. A história de Abraão terminou. Uma linda história, mas terminou ali. Agora, escuta só uma coisa. 2000 anos depois, Jesus, o Filho, e o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus sempre andou junto com o Pai. Ele agradou o Pai. Ele fez o que era agradável diante dos seus olhos. Tudo para agradar o Pai. Só que chegou a hora dele também, assim como o Abraão, lá com Isaac, subiu um monte, a montanha, o Senhor Jesus Cristo, que também lhe negaram a justiça e lhe condenaram de noite. O sinédrio em Jerusalém não era impossível reunir-se à noite. Na noite, para julgar Jesus, eles reuniram-se à noite. E quando amanheceu o dia, já tinham condenado o Senhor. E naquele dia, o dia da sexta-feira, Jesus também estava subindo um monte Calvário. O Isaac carregou a lenha nas suas costas, Jesus carregou a cruz. O Isaac teve um substituto para ele. Agora Jesus Cristo ninguém substituiu. Foi Ele mesmo que deu a sua vida para salvar você, para me salvar a mim, para nos salvar, para salvar a humanidade. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. E aí então, Deus, o propósito de Deus, o propósito de Deus que era lá no Adão, diz que pelo pecado do Adão, muitos se tornaram pecadores, mas pela justiça de nosso Senhor Jesus, muitos se tornarão justos. Então, agora, o propósito de Deus de novo, olha aqui, ó. Maline, eu não vejo defeito em ninguém aqui. Só vejo gente bonita aqui. É claro que tem alguns que dormem no sereno. Mas eu só vejo gente bonita aqui, ó. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já fez uma obra na nossa vida. Os nossos pecados não existem mais. No Uruguai nós temos um trabalho missionário no Uruguai, e tinha um irmão lá que toda vez que ele vinha falar comigo, ou quase todas as vezes, ele falava de um pecado que ele cometeu lá atrás, há mais de 15 anos. A igreja colocou em disciplina, ele cumpriu a disciplina, voltou e trabalha na igreja ainda hoje, mas ele via e falava, e aquilo ali já começou a me incomodar. E um dia eu disse para ele: você pecou? Pequei. Você foi perdoado? Fui. E por que você está falando ainda? A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e larga no mar do esquecimento. Não é que exista um mar de esquecimento. Isso aí é para nós podermos entender que Deus lança
no lugar que não se esquece mais. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, este que subiu o Monte Calvário, arrastando uma cruz, então, sofrendo no lugar dos pecadores, ele conquistou para nós, ele pagou a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos com o Senhor, pelos nossos pecados, Jesus pagou por nós. Então você não é mais um pecador, você agora é um filho de Deus. Quando Deus trata com você, Ele não trata com você como pecador, Ele trata com você como os meus filhos, os meus santos, santos do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor. E é assim que eu vejo a sua vida, e é assim que é a minha vida. Um dia em Santana do Livramento apareceu um pregador lá. E ele, querendo se fazer de humilde, ele diz assim, ó: porque eu sou pecador. Aí tem uma pastora que é dirigente da congregação. A pastora Núria é pecadora. E ele virou para o meu lado e disse: tu não vai dizer que eu sou um pecador, porque eu era, mas não sou mais. Mas pastor, na frente dos outros, sim. Vão deixar continuar errando? De maneira nenhuma. Os irmãos, vocês não são mais pecadores, porque hoje vocês não pecam porque querem pecar. Vocês poderão cometer algum pecado, e como você está caminhando aqui, dá uma resvalada. Não é porque você quer, não é um pecado de comissão. Viu? Você peca porque quer. Não, você não faz mais isso aí, nem eu faço isso aí. Sabe por quê? Porque nós já somos os santos do Senhor, e nós somos a família de Deus na face da terra. E vou dizer uma coisa para você: e esta família aqui foi com o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o sacrifício aceito por Deus para redimir o ser humano, e hoje nós fazemos parte da família de Deus. Então é por isso que eu estou falando do coração paternal de Deus. Deus olha para nós e não vê os nossos pecados, porque já foram perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja, Senhor, seu santo nome. Então este é o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que eu prego, o Cristo que vem de fato aos nossos corações e nos ensina coisas tão maravilhosas nas Sagradas Escrituras, para que nós nos deleitemos em Cristo nosso Senhor, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Olha aqui, ó: nunca estaremos sozinhos. Pastor, eu sei que tem gente aí embaixo que sabe como eu, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você está pensando assim: mas até Jesus, pastor, ele disse assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única vez que quebrou a intimidade de Jesus com o Pai, foi quando os nossos pecados caíram sobre Ele. E o nosso Deus é santo, que não pode ver o pecado. Não é que Deus tenha saído de perto de Jesus, Ele virou-se para não ver o pecado, mas o Senhor estava ali. Eu dou glórias a Deus, e vou parar aqui. Vocês já entenderam? Vou parar aqui. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E escutem, e voltará para arrebatar o seu povo, porque nós somos a família de Deus na terra. Louvado seja o Senhor. Jesus estava orando ao Pai, e quando ele orou ao Pai, ele disse: Pai, a minha vontade é esta, que estejam comigo todos os que me destes. Então, no Senhor Jesus, é esta vontade. Está chegando o momento que o Pai vai dizer ao Filho: desce lá e traz os remidos para cima. Escutem, e nós já estamos ouvindo o toque dos clarins de Deus, que tocarão por este universo, e aqueles que dormem em Cristo, até aqueles que estão lá na sepultura, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, não seremos matados, mas transformados seremos todos, e juntos subiremos ao encontro de nosso Senhor, levados pelo Espírito Santo. Este Espírito Santo que está no seu coração, este Espírito Santo que foi derramado na nossa vida, ele vai nos levar até as nuvens para encontrarmos com o nosso Senhor. E isto acontecerá. Eu já estive em alguns lugares, e um dia eu estava fazendo uma cerimônia fúnebre, e uma das pessoas que estava ali,
eu não acredito nisso, não é para você. É para quem crê. Você não crê, não é para você. Eu não é. Eu já vi de quase tudo. Eu estava fazendo uma cerimônia fúnebre e eu ouvi que atrás de mim tinha um murmúrio assim, ó. E famílias, pessoas da família. Escutem o que aconteceu. Imagine o que aconteceu. Eu com a Bíblia aberta, fazendo a cerimônia fúnebre, e uma pessoa passou na minha frente, meteu a mão na boca do defunto e tirou os dentes de ouro da boca dele e botou no bolso. Imagina só. Será que você tem alguma outra coisa que eu ainda não vi para me contar? Eu já vi de quase tudo, mas eu dou glórias a Deus. Eu dou glórias ao meu Senhor. Olha aqui, ó, que por mais, ainda que a pessoa seja um Bill Gates aqui na terra, e se ele tivesse a oportunidade de chegar na porta do céu e dizer assim, ó, esta é toda a minha riqueza que eu trouxe para cá, e um anjo no céu diria para ele, coitadinho, isso aí não serve para um degrau da nova Jerusalém, aonde será a nossa causa. Bendito seja, Senhor, seu nome. Então eu paro aqui para dizer para você que Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você. E nesta noite você tome uma decisão por este Deus que tem um coração cheio de amor, coração paternal de Deus. O homem caiu no pecado, Deus enviou o seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando vocês estão doentes, o que vocês fazem? Procuram um médico, é ou não é? Procuram o irmão Rogério. Tenham cuidado, porque um dia ele me disse que do pescoço para baixo, ele corta tudo. Mas ele dá uma receita para você. Aí você leva a receita na farmácia e compra o medicamento e não toma. Doutor Rogério, faz efeito? A pessoa não tomou. Com Jesus, olha aqui, ó, Deus amou o mundo. Mas se a pessoa não aceitar o dom de Deus, se a pessoa não aceitar o presente de Deus, se a pessoa não aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, continuam os seus pecados tão vivos como de 10 anos atrás, como se fosse hoje. Mas aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa do caminho da morte para o caminho da vida. A Bíblia diz que para os homens há caminho que parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, o único caminho é o que Jesus disse: eu sou. Jesus se identifica, ele chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fala mais: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu paro aqui dizendo para você que Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você. Se nós olharmos dentro da Bíblia, nós vamos ali no livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Nós vamos ali no livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Nós vamos no livro de Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós chegamos no livro de Números, ele é a nuvem que protegia o povo pelo deserto e a coluna de fogo que aquecia a noite. Se nós chegarmos no livro de Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Se nós chegamos no livro de Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Nós chegamos no livro de Juízes, ele é o justo juiz. Nós chegamos no livro de Ruth, ele é o nosso parente remedor. Quando nós chegamos no livro do profeta Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. No livro de Reis já diz que ele é o rei e para sempre. Mas nós chegamos lá no livro das crônicas, ele é o rei reinante. Nós chegamos no livro lá de Esdras e Neemias, ele é o reconstruidor das muralhas da nossa vida que foram destruídas.
Quando nós entramos no livro de Jó, ele é nosso Redentor que vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Agora nós chegamos no livro de Salmos. Quando nós chegamos no livro de Salmos, ele é o nosso pastor. E vocês leem esse salmo quase todos os dias. Mas quando nós passamos para o livro de Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. Quando chega no livro de Cantares, ele é o esposo amado. Quando nós chegamos no livro do profeta Isaías, ele é a nossa paz. Nós chegamos no livro do profeta Isaías, ele é o homem de 4 faces. Nós chegamos no livro do profeta Daniel, ele é aquele que entra conosco nas chamas e nas covas dos leões, que fala de perseguidores da igreja que tem dentes aguçados, que se pudessem nos matariam todos na mesma hora, mas o Senhor está conosco para nos proteger. Agora eu pulo lá no livro do Apocalipse e digo para você que ele é o Rei dos Reis, que ele é os Senhores, ele é a sombra de Pedro, ele é o lenço e os aventais de Paulo, ele é o Senhor da glória, e digo para você, ele vive nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, nesta noite, tome a sua decisão, porque Jesus é tudo para nós, e você será, com esta família, uma das pessoas mais felizes do mundo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Não preciso falar mais. O que eu tinha que falar, eu já falei de Jesus nesta noite. Agora eu deixo esta palavra com você. Você tem todo o direito de aceitar ou rejeitar. Eu aconselho que você aceite, porque essas palavras não são minhas, são palavras do Senhor, são vivas e eficazes, e são mais cortantes do que espada de 2 gumes, que penetra o teu ponto de dividir a junta, a medula, a alma e o espírito, e é apta para discernir o propósito dos nossos corações. A palavra não chegou na sua boca, e Deus já sabe. Portanto, nesta noite, vamos nos colocar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu volto para o pastor que começou o culto, agora ele continua. Ele me convidou para trazer uma palavra. Agora, quando chegar na oração, não é comigo, é com ele. O pastor é o dono do culto. Não, ele é um servo de Deus, como eu. Agora nós somos os canais de Deus, junto com os obreiros da igreja, para invocar uma bênção do Senhor em favor das pessoas que creem e recebem do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Não gostaram? Gostaram? É.